Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui então em mais um bate-papo das quintas-feiras e convidamos todos vocês para participar conosco da prece inicial desta reunião. Divino Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos, agradecemos pela oportunidade, rogamos a assistência dos bons espíritos, em especial de Ismael, o mentor da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, assim como dos demais espíritos que nos assistem, Pai João, e rogamos também a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos ampare, que envolva a nossa irmã, a querida Carla Fabres, na apresentação do tema de hoje, que será de Allan Kardec, e que Jesus nos abençoe e permita que demos por iniciada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, com muita alegria. Obrigado, Laurinha, lá do Rio de Janeiro, a Carla Fabres, lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, com essa alegria, nós teremos hoje aqui a nossa querida Carlinha falando sobre esse inesquecível e maravilhoso Kardec. Contigo, querida. Obrigada, Jane, obrigada, Laura. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles que estarão nos assistindo conforme a sua disponibilidade de horário. E hoje a responsabilidade parece que ficou maior, não? Falarmos sobre o nosso querido Allan Kardec. Falar sobre Kardec talvez seja mais fácil do que nós imaginamos, porque falamos da nossa querida doutrina espírita. Falamos sobre essa doutrina consoladora, que não é consoladora por apiedar-se de nós, mas é consoladora porque nos esclarece sobre as nossas conquistas, as nossas aflições, nos esclarece sobre a nossa trajetória evolutiva. Então, para que nós tenhamos uma ideia justa, por assim dizer, né, sobre o nosso Kardec, que estamos pertinho do seu aniversário, logo aqui, dia 3 de outubro, nós trouxemos o prefácio do livro Justiça Divina, na psicografia de Chico Xavier, nas palavras do nosso Emmanuel. E ele diz assim: ante Allan Kardec. Vejamos que um prefácio deste livro que está sempre atual, né? Então, Emmanuel diz assim: perante as rajadas do materialismo, a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerandos navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Previndo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que estiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá no mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis,
Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos em que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. Emmanuel, nenhuma definição poderia ser mais perfeita, por assim dizer, né? Nas palavras desse espírito que tantos ensinamentos nos trouxe através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Deixo os comentários com vocês agora. É maravilhoso, né? O Kardec foi um escolhido mesmo. E eu li também um artigo, um trabalho de pós-graduação foi de Minas, né? Deixa eu ver se eu estou com o nome dele aqui. Marcelo Gulão Pimentel. Um trabalho tão bonito de pós-graduação de Juiz de Fora, que ele colocou assim, que o Kardec é o editor dos espíritos, né? E as primeiras informações sobre o método de pesquisa que ele utilizou está lá publicado também no início, ali na primeira edição do Livro dos Espíritos, que diz assim: os princípios contidos neste livro sejam de resposta dos espíritos a perguntas diretas que lhes foram propostas, seja de instruções dadas por eles espontaneamente sobre as matérias que encerra. O todo foi coordenado de maneira a apresentar um conjunto regrado e metódico, e só foi dado à publicidade depois de haver sido cuidadosamente e reiteradas vezes revisto e corrigido pelos próprios espíritos. Então, é uma coisa linda, né? Realmente foi escolhido uma pessoa culta, uma pessoa amorosa, com moral elevada, um espírito já antigo, que trouxe essa missão. É uma missão mesmo de fazer esse intercâmbio, essa compilação e esse conjunto todo de ouvir a espiritualidade e ter aquela paciência, né, a serenidade de fazer aquelas inúmeras correções feitas pelos espíritos também para sair uma obra, né, em parceria aí dos dois planos. Lindíssimo, é encantador a obra do Kardec. Eu achei lindíssimo o texto que a Carla trouxe, principalmente porque vamos dizer, uma reedição do que Jesus veio trazer, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, Kardec, ele não, em nenhum momento ele veio trazer polêmica, discussão, ponto de vista, o que a gente acabou de falar. Ele se debruçava, ele queria ter certeza, né? Então ele estudava, pesquisava, pegava várias fontes para ter certeza do que ele ia dizer, né? Para que não gerasse controvérsia. E uma coisa muito interessante, eu não conheço a fonte, mas eu já ouvi de companheiros da casa espírita dizendo que Allan Kardec disse: se a ciência comprovar alguma coisa que não esteja nos meus livros, abandone o meu livro e siga a ciência. Estamos aí há 200 anos e até agora a ciência, muito pelo contrário, a ciência só vem comprovando aquilo que estava escrito na literatura de Kardec, como já vem comprovando o que André Luiz veio trazer e como muitos outros vieram trazer por meios mediúnicos. Então, realmente o Kardec foi um divisor de águas na filosofia, na religião, na ciência, todos os nossos respeitos e todos os louros, porque uma alma ímpar. Maravilhoso mesmo. Um presente de Deus para nós, encarnados. É verdade, é um presente mesmo, né? Porque algo que Jesus
declarou lá atrás, né? Eu vos enviarei outro Consolador prometido. E nós termos acesso a isso é realmente um presente dos céus, né? E como Emmanuel diz aqui, todos os que estiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então é uma frase que toca profundamente, como a Laura falou, ele traz estes ensinamentos de Jesus, as questões estudadas de uma forma tão disciplinada, né? De uma forma tão pedagógica também. E a insistência dele, muitas vezes, quando a gente estuda questão por questão do Livro dos Espíritos, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ele teve, por assim dizer, a audácia de perguntar isso, né? Mas por quê? Porque ele se colocou no lugar daqueles que ainda não compreendiam a doutrina espírita. Então, muitas vezes a gente lê ali, né, os espíritos responderem a ele, não, já lhes falei sobre isso, já vos falei sobre isso, mas a insistência dele, de uma forma respeitosa, nos faz perceber que ele se colocava no lugar daqueles que estariam lendo depois, estudando depois, estariam buscando pela primeira vez. Então, ele pergunta aquilo que nós, obviamente, gostaríamos de ter perguntado. Então, lembrando que isso aconteceu lá em 1857, né? Então, hoje nós conversamos livremente sobre espiritismo, conversamos livremente sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, porque alguém aceitou a missão de trazer esta convivência para nós, essa influência para nós, de nos mostrar que nós estamos tanto de um lado, como daqui a pouco do outro lado desta mesma existência, né? Chamada vida, quando criada por Deus, simples e ignorantes e lançados para a sua evolução, mas não, em hipótese alguma, sem o amparo, o cuidado e a misericórdia de um Pai soberanamente justo e bom. Aí eu pergunto a vocês, Kardec está ultrapassado? O que vocês acham? Lá no livro do seu Adelino da Silveira, que ele nos traz o relato, Kardec prossegue em relação à tese, né, ou à hipótese, à opinião de Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec, e ele diz assim: Kardec superado. A pergunta abaixo foi feita pelo senhor Lafayette Galvão no programa de TV A Terceira Visão. Chico, a doutrina de Kardec continua válida? Ela ainda é atual? Eu não vejo, resposta de Chico Xavier, eu não vejo qualquer ideia de superação de Allan Kardec nos dias de hoje. Até mesmo a discutida página sobre duelos está perfeitamente simbolizada nos conflitos que estamos vivendo, não a peso de armas, mas no campo vibratório. Os duelos no campo vibratório são tamanhos que somos obrigados a pensar em conflitos internacional, de modo que Kardec não foi superado em ponto algum, mesmo porque, para superar os ensinamentos que ele nos trouxe, seria preciso praticá-los, e estamos ainda longe disso. Chico Xavier, no livro Kardec Prossegue, do seu Adelino da Silveira, na página 39. Então, conflitos, né? Vibratórios são os duelos atuais. Se são atuais, não dá para dizer que Kardec está superado, porque assim Jesus também estaria. E pelo raciocínio lógico de Chico Xavier, teríamos que ter aprendido tudo. E nós sequer aprendemos a respeitar, quanto mais a amarmos-nos uns aos outros, como ele nos pediu. Então, a fé raciocinada da qual Emmanuel nos solicita ali, trabalhemos acendendo fachos de raciocínio
para os que se debatem nas sombras é não deixarmos, como espíritas cristãos, que a obra de Chico Xavier seja considerada superada, que a obra de Allan Kardec seja considerada superada, porque somente assim vamos entender que a obra do Cristo também, jamais, em hipótese alguma, será superada. Lindo, né? Realmente, até nós seguirmos tudo que está ali, né? Quanto tempo vocês acham aí que a gente vai precisar? Milênios. Ah, A provavelmente. gente passou 2000 e poucos anos da vinda do Cristo. A gente não consegue nem cumprir os 10 mandamentos ainda. Ah, é. Não matar e não roubar, aí tá Milênios. solto, não é? É verdade. Milênios. Nunca vai estar. Para a gente, nesse planeta aqui, não vai estar ultrapassado. Ultrapassado só se estivéssemos chegando ao planeta de felicidade, onde 100% praticassem, né? As leis do Cristo. Então, aí é obra aí que nós recebemos como presente aí para essa vida e muitas outras. E graças à misericórdia divina, não é? Exatamente. Graças à misericórdia divina. Que bom, né? Que privilégio a gente ter acesso a essa informação que ele nos deixou, né? Que Kardec nos deixou. Eu me considero uma privilegiada por ter esse acesso. Quanta consolação, quanto esclarecimento, quanta verdade contida nos ensinamentos que ele nos trouxe, né? Que os espíritos nos trouxeram, como ele mesmo fez questão de enfatizar. Eu não estou trazendo nada, quem traz são os espíritos, eu estou só organizando, né? Que ele foi o condutor, o maior, né? o condutor, o instrumento principal para que a gente tivesse acesso a essas informações tão importantes. A gente às vezes cita aqui os textos, né? Mas tem prefácios, introduções que às vezes as pessoas não têm o hábito de ler, passam direto para o conteúdo do livro e não se dão conta como os prefácios são lindos, como esse de Emmanuel agora. Sim. Nós temos um senhor, o seu César Carneiro de Souza, que ele tem uma página na rede social que ele estuda os prefácios de Emmanuel. Eu acho fantástico aquilo ali, porque são muitos ensinamentos, como a Laura falou agora, tudo que vem dos espíritos, né? Nós somos privilegiados por isso, gente. Imagina o nosso privilégio de termos reencarnado num período em que um Consolador chegou na Terra. E nós hoje somos, por assim dizer, lembrando a frase de Jesus a Ismael, né? É da vontade de meu Pai que a árvore do meu evangelho seja transportada para a terra do cruzeiro. Olha, outro privilégio que nos cabe como brasileiros. Nós somos hoje, como espíritas, uma semente dessa árvore, gente. Nós estamos aqui divulgando com amor, com carinho, essa doutrina maravilhosa. Mas não basta só isso, né? Basta que nós tenhamos a capacidade de trabalhar, servir e auxiliar, sem vaidade, sem orgulho, sem achar que isso já está nos garantido o nosso terreninho lá no paraíso. E a gente sabe que não é assim, né? É trabalhar, não apenas que o nosso trabalho mostre que nós estamos trabalhando, mas que os espíritos vejam que o real sentimento, que a intenção que nos move ao trabalho é realmente o amor por Jesus, o amor pela causa, o amor pelo próximo, e a gratidão da possibilidade de realizarmos esse trabalho. Então, é fantástico quando a gente observa isso e pensa assim, nossa, estou fazendo pouco, né? Tem que trabalhar mais, tem que melhorar as minhas intenções. Eu me lembrei agora, você citando o coração do mundo, né, Brasil, me lembrei agora de uma fala de Haroldo Dutra Dias,
que diz que estar na pátria do Evangelho não é que nós somos seres de luz encarnados na pátria do Evangelho. Exatamente. Muito pelo contrário, nós somos seres necessitados, né, e com endividados, com uma grande oportunidade de redenção. Então, nascer na pátria do cruzeiro, na pátria do Evangelho, não é um ser de luz que está aqui para irradiar a nossa luz. Muito pelo contrário, a gente está aqui para se redimir dos nossos erros e para ajudar, né, a humanidade a crescer. É uma oportunidade de trabalho, como bem disse a Carla, uma oportunidade que a gente deve trabalhar muito. Exatamente. E que bom que temos a oportunidade, né? E esse privilégio dessa literatura trazida, essa codificação de Kardec, é porque é isento de erros, porque vieram mensagens dos espíritos superiores, e eles mesmos corrigiram até liberar para publicar. Então, é uma maravilha, né? A gente tem assim uma obra mesmo que foi a missão do Kardec, compilar isso tudo, que é mensagens dos espíritos superiores. É muita misericórdia divina para a gente. São livros da nossa conduta, né? Conduta diária, de como agir. Tem tudo ali para a gente trabalhar e servir, né? Se nós olharmos para as obras em si, né? Não há uma questão da nossa vida que a gente não encontre ali resposta. Exatamente. Que a gente não encontra, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer um trabalho para apresentar numa casa espírita. E às vezes as pessoas nos dão o tema livre, a gente pensa assim, que tema, né, que eu vou fazer? Não há uma palavra que a gente pense em relação a um tema da vida que a gente não encontra nas obras de Kardec. Nós vamos encontrar tanto nas obras, na literatura do Pentateuco, como costumamos chamar, como nas revistas espíritas, como também nas obras, na psicografia de Chico Xavier, que são mais de 500 livros, para estudar cada um a gente vai precisar. Graças a Deus somos eternos, né? Podemos continuar estudando no mundo espiritual. Que bom isso, com certeza, muito bom. Com certeza. Então, agora, meus queridos irmãos, envolvidos nesta paz, nessas boas vibrações, convidamos a todos para unirmos-nos em coração e pensamento para a nossa prece final. Envolvidos que estamos por essas boas vibrações, por sentirmos no nosso coração a presença desses bons amigos espirituais, pela gratidão que hoje é imensurável. Nós te agradecemos, Pai amado, Mestre Jesus, Ismael, ao Pai João, que ampara a nossa corrente de orações pela paz no Brasil e no mundo. Agradecemos a oportunidade abençoada de estudarmos as obras da codificação espírita. Agradecemos, Pai, por teres permitido que reencarnássemos aqui, neste mundo, neste planeta, onde enviaste o Consolador prometido, nosso querido Allan Kardec, ao Mestre Jesus que o orientou, aos espíritos de luz que o envolveram, colocando próximo a Kardec, os médiuns que o auxiliaram nas mensagens, nos ensinamentos, na filosofia, na ciência, na religião, na moral, na base de tudo aquilo que se faz necessário para a nossa conduta como espíritas cristãos. Nós te agradecemos. Que este grandioso Espírito, imensurável no seu amor, possa ser envolvido de muita luz, de muita paz, de muita sabedoria, e que quando, na certeza absoluta, chamado a exercer mais uma vez em qualquer das moradas do Pai,
chamado a atender aos cuidados dos seus irmãos queridos na sua evolução, tenhamos a certeza que Ele se fará presente. E assim, Senhor, nós encerramos o nosso bate-papo de hoje com um coração repleto de imensurável gratidão à Tua misericórdia em nos enviar um Espírito tão grandioso, tão iluminado, a nos colocar uma obra de luz para a nossa trajetória evolutiva. Que a paz do Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.